Olá, querido aluno, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Estou eu aqui mais uma vez para um Professor Biazon Responde. E olha só, quando eu falo isso, hashtag fica a dica, preste atenção, porque esse nosso bate-papo pode te render muitos frutos. Isso mesmo. De repente você está aí fazendo a sua atividade de estudo 2, a disciplina de conceitos da administração e ética empresarial e dúvidas pairam sobre sua cabeça. Só que é muito importante que você atente-se ao livro, assista às aulas conceituais, assista a aula ao vivo. Aliás, na aula ao vivo rola muita dica de prova que você nem percebe. Então, ó, mais um hashtag fica a dica aqui do Prof. Biazon. Mas, pensando nisso, nessas reflexões sobre a atividade de estudo 2, sobre os elementos, sobre a unidade 1, unidade 2, unidade 3, que já foram abordadas aí na sua disciplina. E você já assistiu, já leu, mas está com dúvida? Calma, Prof. Biazon Responde. Tenho algumas anotações, algumas reflexões que eu gostaria de compartilhar com você. É isso aí. Vamos falar sobre cultura organizacional. O que é cultura? Vamos lá. Cultura é o conhecimento das crenças, da arte, da moral, das leis, dos costumes ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. E ainda estão relacionados aí à cultura de uma empresa, o clima organizacional, que são comportamentos, modelos de gestão e políticas empresariais. E claro, que é refletida na relação interpessoal que nós temos com as outras pessoas. E ainda, pensando sobre a cultura organizacional, que é muito bonito falar, às vezes a gente sofre um pouquinho com ela, mas é algo que em todas as empresas tem. E falando sobre essa cultura ainda e a capacidade de inovação, o que é essa cultura misturada com essa capacidade ou não de inovação? Ela diz que nós precisamos ser adaptáveis, que a gente precisa conseguir resolver problemas de forma rápida e flexível. E ainda de que a organização precisa ter uma identidade e que eu, você, ou seja, as pessoas que transitam pelas organizações precisam compreender o passado para entender o presente e projetar ou planejar o futuro. E é importante que haja uma boa sinergia, uma boa integração entre os componentes. Como por exemplo aqui, nós do corpo docente, do corpo de formadores, corpo de mediadores dos nossos cursos. Nós temos uma sinergia, uma integração muito importante, porque existe um elemento que faz as atividades, que prepara a aula, outro que visualiza isso, outro que confere, outro que checa, outro que verifica a ortografia, enfim. É uma equipe grande que cada um com a sua atividade, mas todos integrados no todo, participamos de uma construção da disciplina que você está vendo aí. O que mais que a gente pode discutir? Um assunto importante que eu particularmente gosto muito da escola da abordagem comportamental, que é o experimento de Hawthorne. O que foi esse experimento e o que a gente pôde identificar? Bom, basicamente foi possível identificar o ser humano como um ser social e também identificamos grupos informais. Não são só os grupos formais que existem nas organizações. A informalidade, o bate-papo informal também. E esses grupos informais definiam e ainda definem as suas próprias regras de comportamento, formas de recompensas ou também sanções sociais ou alguns objetivos, escala de valores, crenças, expectativas, ou seja, a cultura organizacional na formalidade também existe dentro desses ambientes informais. Só que isso só foi percebido a partir dos experimentos de Hawthorne. O que mais que a gente pode falar? Bom, já que a gente está falando em equipe, em coletividade, uma coisa que é importante a gente compreender dentro dessa administração estratégica é que desenvolver formas de acompanhamento e controle e implantação de etapas do processo de administração estratégica. Então não basta só ter a ideia de administrar estrategicamente, que é um discurso bonito, né? Mas não é só discurso. Tem que fazer, mas tem que planejar, tem que organizar, tem que controlar, tem que monitorar aquelas funções da administração
focadas aqui estrategicamente. E também convencer a gerência a pensar de forma estratégica. Às vezes, lá no nível operacional, a gente consegue tomar algumas decisões super estratégicas. Só que a gente tem que convencer os caras lá de cima de que esse nosso pensar, essas nossas decisões podem ser as melhores formas, os melhores caminhos para alcançar também melhores resultados. O que mais que a gente pode compartilhar com vocês? É claro que as organizações têm bastante desafios, né? E um dos desafios enfrentados pelas organizações é o de desenvolver formas de acompanhamento e controle daquilo que foi estabelecido no ato da implementação de etapas. Ou seja, eu preciso administrar estrategicamente, mas é um grande desafio selecionar indicadores de como eu vou monitorar, de como eu vou controlar se aquilo que foi planejado realmente está acontecendo tal qual fizemos na etapa de planejamento. E ainda pensando nos indivíduos, que eles precisam ter seus objetivos próprios, chegamos ao conceito de motivação. E para Maslow, a motivação das pessoas se dá conforme cada uma das necessidades. Então, aquela hierarquia que vocês viram, desde as necessidades fisiológicas até a necessidade de autorrealização, conforme eu supro uma necessidade, eu avanço para a necessidade de cima. Já para o Herzberg, na teoria dos dois fatores, os fatores que causam satisfação são diferentes daqueles que causam insatisfação. Parece uma loucura, mas não é. O contrário de satisfação não é a insatisfação. Vejam, e realmente parece que é, mas não é. Então aquilo que causa satisfação não é necessariamente a falta deles que vão nos causar insatisfação. E o McClelland afirma que as necessidades podem ser aprendidas e socialmente adquiridas. É isso mesmo. Uma vez que você convive com outras pessoas, você passa a descobrir coisas novas. De repente, uma necessidade que você não sabia que você tinha. Mas ao conviver socialmente, fala, opa, hoje essa necessidade é minha também. E ele classifica essas necessidades de realização, de afiliação e necessidade de poder. Quer dizer, a gente precisa se realizar, também pessoal, mas socialmente. Nós todos temos a necessidade de sermos abraçados, às vezes literalmente, mas não necessariamente. Quer dizer, a gente quer ser aceito no grupo de trabalho. E chega uma hora que a gente tem a necessidade de ser chefe, de ter um poder ou de poder executar um cargo de chefia. Agora, falando também de uma das teorias que ela é muito criticada, mas particularmente eu gosto muito e com certeza você encontrou aí na sua atividade de estudo, que é a teoria da burocracia. Ela tem a sua estrutura baseada em estabilidade. E a ordem, as organizações por meio de uma hierarquia integrada de atividades especializadas e definidas a partir de regras sistêmicas. Quer dizer, nada vai acontecer por acaso. Existem regras, existe uma questão de estabilidade, de padronização. E dessa forma, então, a divisão do trabalho, a hierarquia de autoridade, a racionalidade nos processos de trabalho, assim como outras regras, elas acabam acontecendo no registro que é escrito. E essa impessoalidade garante o tipo de burocracia ideal. Isso é fato, isso é verdadeiro. Agora falando sobre uma outra teoria, a teoria X e Y, quer dizer, a teoria X vê o cara como um cara folgado. A teoria X vê as pessoas como funcionários folgados. E a teoria Y entende que o ser humano ele pode sim entregar competência. Essa teoria X reconhece o trabalho de um gestor de vendas, por exemplo, centrado na produção, exercendo sobre ele uma supervisão máxima, punindo e controlando as suas ações. Pois eles, além de desmotivados, eles devem ser conduzidos. Quer dizer, o gestor comercial da teoria X, ele precisa ser empurrado, senão ele não se mexe. Porque também na teoria Y, ela reconhece o gestor comercial por sua natureza ser autônomo, ser interessado, ele tem ambição e busca recompensas. Então, o gestor da teoria X ele é mais folgadinho, e o gestor da teoria Y, ele busca realizações, ele quer chegar mais longe.
que mais que a gente pode falar sobre a teoria burocrática? Temos mais alguma coisa aqui? Temos sim. Com o aumento do tamanho e da complexidade das empresas, sim, houve a necessidade de modelos organizacionais mais bem definidos, porque senão a coisa ia virar bagunça, e isso é burocrático. E também houve a necessidade de um modelo de organização racional que caracterizasse as variáveis envolvidas, bem como o comportamento das pessoas envolvidas. Isso sim é verdadeiro sobre a teoria burocrática. E para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, os valores são as crenças sobre o modo certo de comportamento e fazem parte do núcleo da cultura organizacional. E as histórias são contos ocorridos nos eventos, conduzindo os valores centrais. Bem, pessoal, se vocês prestaram atenção nesse bate-papo, estão aí com atividade para ser desenvolvida, atividade 2, não entendeu? Volta o vídeo, assiste de novo, abre a atividade, assiste o vídeo com a atividade ali, porque hashtag fica a dica, uma moleza dessa você não vai encontrar em outro lugar, só aqui no Prof. Biazon Responde. Bem, espero que isso tenha dado uma iluminada na sua cabeça, para que consiga responder a atividade. Já é uma forma de estudar para avaliação e, claro, utilizar os conceitos da administração na sua carreira aí enquanto gestor. Tá certo? Fico por aqui, um grande abraço, sucesso nos estudos. Olha só, espero você na próxima aula ao vivo e a gente se vê num próximo Prof. Biazon Responde. Fui!